Literatura Brasileira pelo Mundo, podcast de difusão de livros e de ideias brasileiras, uma parceria da UNB, Universidade de Brasília, e do Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Olá, eu sou Alexandre Pilati, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Brasil, e essa é a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que vai levar você numa viagem para encontrar ao redor do planeta escritores, artistas, tradutores e intelectuais para conversar um pouco sobre como a literatura brasileira influenciou na sua própria trajetória literária e na sua formação como leitor. Que personagens foram mais marcantes? Que obras influenciaram a sua escrita? Que verso ficou gravado na memória? Enfim, vamos procurar saber como a literatura brasileira contribuiu afetivamente e profissionalmente para a criação literária de autores contemporâneos dos quatro cantos do planeta. Em cada episódio de A Literatura Brasileira pelo Mundo, você vai conhecer um autor estrangeiro e entender melhor como a literatura brasileira o influenciou, além de poder curtir trechos de textos literários escritos por aqueles autores brasileiros que o nosso convidado citou como importantes na sua formação cultural. A primeira temporada de Literatura Brasileira pelo Mundo viaja pela América Latina, conversando com escritores que foram influenciados pela literatura brasileira. Por isso, essa temporada será bilíngue. Nossos convidados e convidadas irão falar em espanhol e nós em português. Essa é uma forma de aproximarmos mais nossos idiomas e nossas culturas. Além de falar um pouco sobre suas obras, os autores latino-americanos também vão apresentar um pouco dos diálogos que mantêm com a língua portuguesa do Brasil. Muito bem. Bárbara, então é um grande prazer recebê-la aqui conosco nesse podcast sobre a literatura brasileira e o seu diálogo com a América Latina. E eu queria começar fazendo uma pergunta que nós temos feito para todos os escritores e escritoras que têm nos visitado aqui, que é a respeito do significado da literatura para você, para a sua vida, como que você se aproximou dela, se tornou alguém que vive nesse mundo das letras, se tornou escritor, não é? Se você pudesse falar um pouco para nós sobre isso, você acha que seria uma boa maneira da gente começar a nossa conversa aqui sobre literatura? Ok. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la invitación. Y mi acercamiento a la literatura es prácticamente prenatal, porque yo tenía un abuelo que era un gran lector de enciclopedias. Estamos hablando de los años 60. Bueno, ya mi abuelo era un hombre de 50 años o un poco más, y era un gran lector de enciclopedias y de diccionarios, porque antes no existía la internet, y las leía, me leía, digamos, yo estaba en la panza de mi madre y él me leía el diccionario. Y luego, cuando era muy pequeñita, yo empecé a leer y escribir a los 4 años, porque siempre tuve una pasión innata por la lengua, por el lenguaje, por los libros. Yo veía los libros y intuían que eran mundos y allí quería vivir. Estar rodeada de libros para mí era estar a salvo. Y de hecho, siendo el día de hoy, en algunos días que tal vez estoy angustiada por alguna razón, entro en una librería, me meto en una librería y allí me siento a salvo, me siento como en un templo. Pero no lo digo en un sentido de lo sagrado, imposible, sino como justamente un lugar de recogimiento, de protección.
Así que bueno, empecé a leer y escribir a los 4 años, a los 5 escribía novelas que ilustraba y escribía cuentos y leía las enciclopedias y leía todo lo que caía en mis manos porque todo me interesaba. Y nunca me planteé ser escritora. Para mí, naturalmente, mi vida iba a ir por ese lado. En ese momento no sabía si iba a ser mi ocupación principal o mi mayor deseo, pero sí sabía que lo que yo ahora sé que es la literatura y yo estuvimos así como mano con mano desde siempre. Así que eh, es una cosa primordial, primordial en mi vida. Y nunca dejé de leer y nunca dejé de escribir. De hecho, en los momentos más difíciles de mi vida, no dejaba de escribir y creo que eso me salvou muitas vezes. Muito bom, muito lindo isso, né? De fato, como a leitura integraliza, não é, a nossa existência, né? Nos ajuda também a viver no sentido mais amplo, inclusive não apenas salvando no sentido de tornando a vida mais leve, mas também comunicando a gente com o peso da vida também, não é? Isso é muito bom, eu acho, da literatura, da leitura, não é? Bom, um dos temas do nosso podcast aqui, das nossas conversas, é exatamente a relação que os nossos convidados têm com a literatura brasileira, não é? Então, Bárbara, se você pudesse nos contar um pouco da sua relação com a literatura brasileira, quais são as lembranças mais vivas que você tem dessa literatura, ou da própria cultura, não necessariamente só a literatura, mas que papel terá tido talvez a cultura brasileira, a literatura brasileira, na sua formação como leitora, como artista, enfim, como pessoa que tem esse vínculo com a literatura em geral, não é? Que relação particular ali a literatura brasileira tem, ou que papel ela joga nessa sua relação com a literatura em geral? Bueno, mi relación con la literatura brasileña también empezó muy temprano. Yo estudiaba la guitarra para ser concertista clásica desde los 6 años y a los 10 años fui invitada a un seminario internacional en Porto Alegre, en Río Grande do Sul. Y fue mi primer viaje sola al exterior. Y bueno, yo estaba allí con estudiantes de todo el mundo, me hospedaba, digamos, en dormitorios y demás. Y me gustaba mucho, entre clase y clase, los brasileños, todos estudiamos técnica, clásica, etcétera, pero entre una aula y la otra, los brasileños bajaban al patio y tocaban samba, y a mí me encantaba esa música, me encantaba. Y luego yo iba a comprar algunas cosas a las loyas americanas en ese momento. Y entonces me compraba alguna cosita de ropa o algo y me compraba las historietas de Lulucinha, que me gustaban mucho porque la edición era como la de un librito, eran gruesas, con lomo, y yo nunca había leído La pequeña Lulu en español, pero el nombre Lulucinha y el formato libro me llamó la atención y empecé a leer esas historietas, y entre esas lecturas y las conversaciones con los estudiantes armé mis rudimentos del portugués a los 10 años. Eso lo retomé
Después en la adolescencia, cuando empecé a leer poesía sin parar, a los 14 años, eh, y entonces buscaba, buscaba poetas y buscaba libros y pensaba, caramba, hay muy poco de Brasil, había poquísimos libros traducidos de autores brasileños en ese momento. Esto era en el año 1980, 1982. Prácticamente no había, las ediciones que había venían de España, con unas traducciones muy castizas, que a mí me sonaban muy artificiales. Pero por suerte, por ejemplo, bueno, empecé obviamente a leer a Clarice Lispector, porque bueno, era una autora famosa internacionalmente que por lo tanto era traducida. Y bueno, leí La Pasión según GH y quedé enamorada y luego fui buscando otros libros y los que pude encontrar fui leyéndolos. Y mi primer amor fue Cesario Verde y, y, y luego mi gran amor fue Mario Faustino, el poeta. Tradutor também. También traductor, pero un poeta con el que yo siento una afinidad enorme porque es un lírico sin llegar a ser surrealista, corre muchos riesgos con la imagen y con el verso, como que corre del lugar el lirismo sin dejar de ser lírico y se escapa para otra zona presuntamente no lírica que le da no sé, es como si fuera una cámara acusmática, es como si fuera una cámara de sonido, ¿no? Tiene unos versos, ¿cómo era? Floresta, río, joyas, sartas de brotaban. Ahora no me acuerdo. Lamentablemente no me acuerdo de los versos. Pero precisamente sus versos, cada verso te llega a un lugar diferente, como que se dispara en una relación diferente y no obstante mantiene esa coherencia lírica. Ese fue mi amor, mi primer amor. Y bueno, ya luego viajando a Brasil a menudo por cuestiones de la traducción y de becas de la Biblioteca Nacional, y de amigos y de viajar para ir a comprar libros. Bueno, así fui descubriendo muchas cosas más. Y bueno, hasta llegar a Walid Salomón, por ejemplo, que es lo que estamos traduciendo ahora con Teresa Gijón. Sí. Estamos traduciendo la poesía total. Tuvimos la inmensa suerte de conocerlo y la influencia de Walid para mí como poeta radica en, además de la tremenda potencia de su poesía, del absoluto riesgo que corre línea por línea, era su manera de vivir la poesía. Lo que yo pude ver en Walid era cómo se vive la poesía, cómo es la poesía encarnada en un ser humano, con esa libertad, con esa locura, con ese riesgo, con esa concentración, porque Walid no era solamente un hombre escandaloso o teatral, lo era, pero también era una persona muy reconcentrada, de una cultura amplísima, y son cosas que no se conocen tanto. Todo el mundo tiene la imagen de Walid, del bufón, digamos, pero era un gran lector, leía en muchas lenguas, tomaba notas y podía mezclar justamente esa alta cultura, entre comillas,
con el habla de la calle, sin articulados, perfectamente bien articulados. Mi actual amor desde que lo conocí es Walid Salomão. Después, bueno, hay varios autores. Angela Melim. Bueno, obviamente por Ana Cristina hay que pasar. Yo creo que Ana Cristina es como nuestra Alejandra Pizarnik. Les encuentro muchos temas y situaciones vitales incluso en común. Así que bueno, pasar por Ana Cristina en el derrotero, digamos, de los años 60, 70, 80, 90 y demás, hay que pasar por Ana Cristina. Angela Melim, que es de su misma generación, me parece una poeta única, me parece una poeta de raza, así, de raza. Porque hay poetas que escriben libros y hay poetas, digamos, poetas de raza, que traen la poesía en la sangre, más allá de los libros que escriben. Y Angela Melim me parece de esas, tiene una vitalidad, el verso te lleva allí, te lleva a ese lugar que ella te propone con las palabras. Esa es la magia. ¿Cómo puede ser que hagamos estas cosas con las palabras? La poesía, por ejemplo, es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Porque es el lance de dados de Mallarmé. Es un juego de azar, es una combinación mágica, hay química. Nos estamos valiendo de algo que nos pertenece a todos, que es el lenguaje. Y sin embargo, de pronto, por alguna extraña combinación que en general nos atraviesa, que no es algo que podamos premeditar, aparece un poema. Yo, ante eso, me rindo, o sea, a los pies del poema, porque todo lo que te permite sentir, pensar, experimentar, rememorar, resignificar del pasado, del presente, de lo que vendrá, y uno todavía no sabe. Eso es una cosa ya como de otro orden, de outro orden. É verdade. E muito bonito isso que você falou. De fato, é essa dimensão outra, não é, que se estabelece com a poesia. E quando nós vemos figuras como essas que você citou, o Walid Salomão, Ana Cristina César, não é? São, eu acho, figuras centrais mesmo para a percepção do quão radical, no bom sentido do termo, é essa experiência da linguagem que a poesia nos conduz, não é? E vocês têm trabalhado aqui, não é, com a coleção Nomadismos, não é? E com alguns autores que compõem essa coleção, não é, traduzida para o castelhano. Então, não sei se você quiser falar um pouco, apresentar um pouco sobre esse projeto, essa abordagem desse pensamento brasileiro contemporâneo, digamos assim, né? O que ele teria talvez de mais instigante, de mais interessante, para que, ele pudesse repercutir para além das fronteiras da língua portuguesa, ¿no es? Bueno, la idea era un poco esa. Yo recuerdo un viaje a Río y recién se había publicado la crítica y traducción de Ana Cristina. E eu adorei o livro porque tenía na capa uma palmeira. Eu adoro palmeiras. Entonces,
tengo que comprar este libro porque además no conozco nada de esto. Y lo leí y quedé fascinada y pensé, ¿cómo es posible que no se publiquen los escritos de los artistas sobre arte? En general, los escritos sobre arte los publican los académicos y los producen los académicos. Pero investigando un poco, enseguida encontrás grandes figuras, grandes artistas brasileños, Elliot de Sica, Niemeyer, que también lo publicamos, Ana Cristina, Ferreira Goulart, Mario Pedrosa, que yo quería publicarlo en un próximo libro, Lygia Clark. La lista es larga y hay una cantidad enorme de artistas brasileños que además tenían capacidad de pensamiento sobre su producción y además tenían la capacidad de la escritura de ese pensamiento. Y entonces yo me interrogaba cómo es posible que no conozcamos en nuestros países esa producción de los artistas, que es fundamental. Digo, además de la literatura, además de la ficción, además de la poesía, además de la academia, que yo es como que la corro a un lado porque ya me parece que es algo de otro orden. ¿Cómo puede ser que esto no se conozca? Entonces allí nos pusimos en movimiento con Teresa Dijón, que es somos como parceiras en este proyecto, y bueno, buscamos un editor en Buenos Aires y fuimos ocupándonos de buscar los libros, investigar, gestionar derechos, hablar con herederos o hablar con... El libro de Goulart lo hicimos con el propio Goulart en su casa, en la Rue de Vivier. Y bueno, y empezamos a publicar esos libros en Argentina con un ida y vuelta. Publicamos en Brasil libros de artistas argentinos y publicamos en Ecuador para la Bienal Internacional de Arte de Cuenca, publicamos artistas visuales brasileños. Entonces, y en Brasil también publicamos mexicanos, con lo cual estábamos formando una red México, Ciudad de México, Cuenca, Ecuador, Río de Janeiro, Brasil, Buenos Aires, Argentina, una red de intercambios de escritos de artistas, de pensamientos de artistas. Y los libros han llamado muchísimo la atención, muchísimo la atención. Fantástica, eu acho que é uma ideia fantástica, principalmente por essa... ao mesmo tempo que há essa diversidade cultural latino-americana, mesmo dentro de cada país, não é? Há uma diversidade impressionante. Há também uma unidade a que nós podemos nos referir como ponto de contato, como nó dessa, ou vários nós dessa rede, não é? Que se estabelece. Essa ideia da América Latina como uma experiência comum, acho que também é muito importante e favorece esse tipo de diálogo entre artistas, não é? E acho também essa ideia de recolher a reflexão dos artistas sobre a arte também é sensacional, não é? Porque é uma reflexão viva que escapa um pouco aos paradigmas mais rígidos, não é? Digamos assim, da leitura acadêmica das obras, etc. e tal. Então, enfim, espero que continue prosperando e que a gente possa estabelecer ainda mais diálogos, né? Obrigada. Tomara. Acredito que sim. Então, repetindo, muito obrigado, Bárbara. Assim, de fato foi um momento muito intenso, tanto a sua conversa aqui agora quanto com a Teresa, não é? Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito com a tradução e a divulgação da arte, da literatura, do pensamento brasileiro em castelhano, e
espero que a gente possa também usar esse momento como mais um pontinho, né? Uma pequena ponte de diálogo entre as nossas culturas, entre os nossos países. Essa não é? é a ideia. E parabéns pela poesia, eu fiquei realmente muito emocionado. Muito obrigado. Muito obrigada, muito Sim. obrigada, Alexandre. Eu sou muito, muito grata pelo seu convite. Nossa convidada de hoje, Bárbara Belloc, comentou sobre sua relação com a literatura brasileira, especialmente a poesia moderna e contemporânea do Brasil. Bárbara citou as autoras Ana Cristina César e Ângela Melim, além do poeta e tradutor Mário Faustino. Bárbara disse, entretanto, que a sua primeira grande paixão na poesia brasileira foi o baiano Wally Salomão. O Wally foi poeta, produtor cultural, diretor artístico e letrista de música popular brasileira, tendo letras gravadas por importantes nomes da MPB como Maria Bethânia, Caetano Veloso e Jardes Macalé. Sua poesia se caracteriza por apresentar ao leitor um estilo cheio de excessos e de ruptura, revelando uma constante busca por novas formas de liberdade da linguagem poética. Escolhemos para a leitura 4 poemas de Wally Salomão, presentes no livro Jetlag, coletânea organizada pelo filho do autor, Omar Salomão. Nessa antologia, lançada pela Companhia das Letras em 2023, o tema principal é a viagem, uma grande paixão do poeta e um motivo muito presente em seus textos. Vamos ouvir então os poemas Clandestino, Grumari, Pesadelo de Classe e Vapor Barato. Clandestino, para Adriana Calcanhoto. Vou falar por enigmas. Apagar as pistas visíveis, cair na clandestinidade, descer de paraquedas, camuflado, numa clareira clandestina da Mata Atlântica. Já não me habita mais nenhuma utopia. Animal em extinção, quero praticar poesia, a menos culpada de todas as ocupações. Já não me habita mais nenhuma utopia. Meu desejo pragmático radical é o estabelecimento de uma reserva de ecologia. Quem aqui diz estabelecimento diz escavação, que arrancará a erva daninha do sentido ao pé da letra, capinará a cansanção dos positivismos e literalismos, inseminará e disseminará metáforas, cuidará da polinização cruzada, cultivará hibridismos bolados pela engenharia genética, adubará e corrigirá a acidez do solo, preparará a dosagem adequada de calcário, utilizará o composto orgânico excrementado pelas minhocas fornicadoras cegas e propagará plantas por alporque ou por enxertia. Já não me habita mais nenhuma utopia, sem recorrer ao carro alegórico, olhar o que é, como é, por natureza, indefinido. Quero porque quero o êxtase, uma réplica reversora da República de Platão, agora expulsando para sempre a não-poesia da metamorfose do mundo. Já não me habita mais nenhuma utopia, bico do beija-flor suga a glicose no camarão em flor. De um livro em preparação, sem nome fixo. Grumari. Entra mar adentro, deixa o marulho das ondas lhe envolver, até apagar o blá 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 humano. Maré que puxa com força hoje, é a lua cheia talvez. As retinas correm a cadeia de montanhas que circunda a praia. Pesadelo de classe para Marcelo Yuca. Se eu não tirar o pé da lama e não fizer um turismo ecológico na Chapada dos Guimarães ou na Chapada dos Veadeiros, se de supetão a lama endurecer, ficar dura que nem bronze, e eu não tirar mais o pé do chão, se eu perder o penúltimo pau de arara e o último vagão do trem da fome, se eu não der um tapa num hotel 5 estrelas ou num voo de primeira classe, champanhe, caviar, bliniche, salmão, fumê, chablis, se eu não for de bimotor, num voo rasante sobre o Pantanal, a um palmo do cucuruto de um tuiuiu,
e da mandíbula aberta de um jacaré. Ai, que pesadelo se na hora H eu não conseguir tirar o pé da lama, se o cururu eu não ouvir na beira do rio de Cuiabá, se por azar eu não participar tintim por tintim da festa neopagã do boi ápis de Parintins, se de supetão a lama endurecer, ficar dura que nem bronze, e eu não tirar mais o pé do chão. 1995. Vapor barato. Oh sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, ó minha honey baby, baby, honey baby. Oh sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte. Um dia eu volto, quem sabe. Mas eu quero esquecê-la. Eu preciso. Ó minha grande, ó minha pequena, ó minha grande obsessão, ó minha honey baby, musicada por Jardes Macalé. Neste episódio de Literatura Brasileira pelo Mundo, nós tivemos o prazer de receber a poeta e tradutora argentina Bárbara Belloc. E já que ela mencionou os autores Mário Faustino, Ana Cristina César e Ângela Melin, gostaríamos de indicar os livros O Homem e Sua Hora, de Mário Faustino, A Teus Pés, de Ana Cristina César e Possibilidades, de Ângela Melin. Além disso, os leitores que tiverem mais curiosidade sobre os temas podem acessar o Glossário de Literatura Brasileira para Leitores Estrangeiros no endereço linguaportuguesa.digital. Lá nós temos vários verbetes relacionados a temas da literatura brasileira e personagens que fizeram história em nossos livros. Obrigado pela companhia. No próximo episódio, continuaremos a viagem pela América Latina, conversando com a escritora argentina Teresa Arjón. Acompanhe a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo no Spotify e siga o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru, nas redes sociais para ter mais informações e dicas sobre a língua portuguesa e a cultura e a literatura brasileira. Todos os links citados hoje estão na descrição do episódio. Essa série de podcasts foi criada especialmente para apoiar iniciativas de ensino e aprendizagem de literatura portuguesa e literatura brasileira no exterior. A Literatura Brasileira pelo Mundo é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Fiquem agora com Vapor Barato, na voz de Jardes Macalé.